Olá, boa noite. Já imaginou acordar dono de uma empresa ou de comprar um carro que nunca vai dirigir? Situações que aconteceram com mais de 800 mil pessoas no país só este ano. Todas vítimas do chamado crime de identidade. Quando a pessoa tem os números de documentos e de cartões de bancos usados por bandidos. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos mostrar o que é feito para combater esse golpe e como se prevenir. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Presidente da Câmara dos Deputados sugere ao governo cortar 14 ministérios. Moradores do Leblon, no Rio, temem novos atos de vandalismo nos protestos contra o governador Sérgio Cabral. Jovem que perdeu o braço em atropelamento na Avenida Paulista coloca prótese mecânica. Preço alto impede acesso da população a eventos de arte e cultura. Mulher confessa ter queimado pinturas milionárias para proteger o filho que roubou os quadros. Líderes mundiais gravam homenagem pelos 95 anos de Nelson Mandela. Nossos comentaristas de hoje são Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional também da USP. Outras informações sobre as reportagens desta edição você encontra na segunda tela do Jornal da Cultura na internet. O ciclista que perdeu o braço ao ser atropelado na Avenida Paulista recebeu hoje a prótese definitiva. A prótese de braço e mão permite 14 movimentos diferentes. No dia 10 de março, o ciclista David foi atropelado na Avenida Paulista, em São Paulo, e teve o braço decepado. Meses depois, David ainda guarda em casa a bicicleta e mantém vivo os seus sonhos. Curtir a vida, aproveitar o que eu tenho para aproveitar e voltar a trabalhar, fazer meu curso. A realização dos sonhos ficou mais fácil depois que o rapaz ganhou de um empresário esta prótese biônica feita na Inglaterra e que custa cerca de R$300 mil. O equipamento funciona através de eletrodos que captam sinais elétricos do músculo e transferem para a mão. Desta maneira, David vai ter os movimentos de volta. Você conversar com ele, você vê que ele é uma pessoa para cima, força de vontade, que é o principal para você poder usar qualquer tipo de prótese. Com certeza ele não vai ter limites, né? A prótese não vai limitá-lo. Segundo o último censo do IBGE, o país tem cerca de 467 mil pessoas sem algum membro ou parte dele. E os altos preços das próteses fazem com que a grande maioria não tenha acesso aos produtos. A tecnologia sempre foi uma aliada da medicina. Esses alunos de uma faculdade do ABC Paulista estão criando equipamentos para auxiliar os tratamentos médicos. Hoje, o governo já financia 83 tipos de equipamentos ortopédicos com juros reduzidos. A ideia é desenvolver produtos de alta qualidade com baixo custo. Uma das criações é a mão mecânica, para recuperar mãos lesionadas. O paciente coloca a luva e ela emite informações precisas de onde estão os problemas que interferem no movimento e direcionam a fisioterapia. Outra criação é a cadeira de combate a escaras, que permite a movimentação do assento e a escolha das posições, melhorando o conforto e a saúde do cadeirante e evitando até amputações e mortes. O produto já foi sondado por empresários. E isso vai reduzir problemas que todos os cadeirantes enfrentam, que é o surgimento de feridas por conta da falta de movimentação. David sabe muito bem a importância de uma prótese. A minha vida de volta ele está ajudando de outra forma. Não está me dando ela, mas está me dando um motivo a mais de viver. Bom, as ideias são super criativas, geniais. Agora, o preço dessas próteses é inviável para as pessoas. Aí a reportagem diz que o governo até financia, né? 83 tipos de equipamentos ortopédicos com juros reduzidos. Como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, a tecnologia está avançando, existe prótese para ajudar essas pessoas, mas muitos não têm condição de comprar. O Estado, no futuro, mas num futuro muito próximo, tem que ser obrigado a fazer isso, né? E se não fizer voluntariamente, os interessados terão que entrar na justiça, porque o Estado tem que prover a dignidade, o bem-estar, a saúde. E saúde significa ter os seus membros, pelo menos os membros vitais, braço, perna.
Então, essas pessoas mesmo que não têm nem acesso aos financiamentos, ou mesmo obtendo financiamento, não conseguem aquela parcela, devem ingressar na justiça, que com certeza vão ganhar, porque a jurisprudência é bastante clara nesse sentido, né? No que diz respeito aos medicamentos que a gente precisa também, que muitas vezes são caros, inacessíveis a essa ou aquela parcela da população, também se busca na justiça e se consegue. Então, quanto a isso, é só ter um pouco de perseverança e buscar, porque qualquer um tem direito a ter o seu membro recuperado, né? Artificialmente, mas tem direito. Aí tem um paradoxo, Márcia, que é o seguinte, de fato o SUS garante, a Constituição garante o direito das pessoas a saúde, atendimento integral, à saúde, gratuita, etc. Então, de fato, a princípio, o governo deveria providenciar isso. Agora, obviamente, como um equipamento desse é $300 mil, etc., é sempre ele não está disponível no SUS diretamente. Em geral, é via um procedimento jurídico. Agora, eu diria que o paradoxo também tem a ver não só com esse problema de falta de acesso, mas para equipamentos muito mais simples. O Brasil é um país, eu convivo com pessoas que têm problema de mobilidade, etc. É incrível como a oferta no Brasil de equipamentos básicos para pessoas com portadores... Bengala para cego, né? Coisa um pouquinho, exatamente, ou cadeiras um pouco mais sofisticadas. Essa cadeira que foi mostrada na reportagem, ela é de uma tecnologia muito básica e nem isso você não tem uma produção nacional, ou seja... O colchão também, aquele específico para aqueles que ficam deitados, que tem que ser o que evita as escaras, os ferimentos, que isso também deveria ser dado gratuitamente. Exato, né? Ou mesmo desenvolvido no Brasil, porque esses equipamentos, ou você importa, ou você tem uma certa renda e é capaz de importar isso de fora, ou você tem que... entrar na justiça. Entrar na justiça, e a terceira é conviver com cadeiras, por exemplo, cadeiras de rodas, cujo o ajuste, ele é absolutamente primário, né? Você tem pessoas com dificuldade de mobilidade que a cadeira de roda tem que ser muito mais sofisticada do que essa que a gente vê na rua, o que é, às vezes, oferecida pelo serviço público. Ou seja, e é um equipamento, vamos dizer, que não chega nem na mecatrônica, que é o braço eletrônico. São equipamentos realmente básicos. Aí o Brasil realmente tem um gap que é inexplicável, porque nós temos condição de industrial, tá certo? Uma tecnologia mediana, não é uma tecnologia sofisticada. Isso poderia claramente ser desenvolvido no Brasil e falta aí, talvez, uma política um pouco mais assertiva com relação a isso. E é importante até considerar o plano de saúde, porque muitas vezes a pessoa tem o plano de saúde, acontece uma situação, um acidente dessa gravidade, e o plano de saúde diz, bom, isso não estava previsto, que eu ia te dar uma perna. Pode entrar na justiça contra o plano de saúde, porque o plano de saúde vai ter que dar, sim, as condições para aquela pessoa voltar a andar, mexer o seu braço, enfim. Pode não estar previsto, mas faz parte, sim, da lógica do sistema de proteção que o plano prometeu, né? E a cada 15 segundos, um consumidor brasileiro é vítima de uma fraude. Com alguns cuidados simples, é possível evitar muita dor de cabeça. Acostumado a acompanhar em detalhes informações sobre empresas, Francesco levou um susto ao descobrir que tinham aberto uma com o nome dele. Durante um assalto, bandidos levaram o carro e a carteira do contador com todos os documentos. Bastaram CPF e RG para criar a nova empresa. Foi uma surpresa, eu não imaginei que outra pessoa conseguisse registrar uma empresa assim no meu nome sem nenhum tipo de comprovação maior, só com 2 documentos. Usando um serviço que monitora CPFs e avisa quando há algo suspeito, Francesco conseguiu descobrir rapidamente a fraude e fechar a empresa. O tipo de fraude sofrido pelo contador é conhecido como roubo de identidade. As tentativas de cometer esse crime vêm crescendo ano a ano. De pouco menos de 800 mil entre janeiro e maio de 2011, o número de casos passou para quase 820 mil no mesmo período do ano passado, até se aproximar de 840 mil nos 5 primeiros meses deste ano. A telefonia é o setor onde há mais tentativa de fraude. Foram 330 mil casos no período. Em seguida, vem serviços, bancos e financeiras. Eles compram telefones. Com telefone já fica mais fácil comprovar endereço. Com a comprovação do endereço, pode abrir uma conta bancária. Atitudes comuns do dia a dia que parecem corriqueiras, como deixar um documento na recepção de um prédio ou preencher uma ficha para participar de um sorteio, podem levar à ocorrência de fraudes. Outra grande fonte de problema pode estar aqui, na internet. É comum a pessoa preencher um cadastro com dados pessoais sem levar em conta a seriedade da empresa. Essa atitude pode levar a muita dor de cabeça e prejuízo. Todo site que troca algum tipo de informação
informação, seja para cadastro, seja para efetuar uma compra, ele deve possuir um cadeado de segurança que tecnicamente é chamado de certificado digital. Clica para exibir o certificado e aparece quem foi a empresa emissora, para quem foi emitido, que é o mais importante, e a data de validade. Este advogado explica que as fraudes cometidas na internet podem ser enquadradas na legislação comum, que prevê punição para crimes como estelionato e falsidade ideológica. Mas, segundo ele, é preciso criar uma lei que estabeleça limites para as empresas que lidam com os dados pessoais dos clientes. A gente precisa saber exatamente o que será feito com os nossos dados e a gente precisa ter a percepção e a conscientização de que esses dados não podem ser simplesmente disponibilizados sem a nossa autorização. Mais de 800 mil pessoas no Brasil esse ano foram atingidas por esse tipo de fraude. Quer dizer, é uma questão de tempo para que todo mundo seja atingido, Diogo. Se você pegar aqui 800 mil, 1 milhão, em metade do ano, você põe 2 milhões no ano inteiro, isso é quase 1% da população brasileira. Você pensar que a população brasileira, metade é jovem, então, a rigor, nós estamos falando de 4% da população por ano sofre algum tipo de fraude nesse... É muita coisa, né? É um índice de vulnerabilidade com relação a esses dados que é incrivelmente alto. Agora, o que eu acho curioso na matéria é o seguinte, é tão difícil abrir empresa no Brasil, né? Eu estou tentando abrir uma em Brasília e no Rio de Janeiro, é difícil, demora meses, etc. O sujeito que rouba o seu dado consegue abrir com tudo falsificado, ainda consegue abrir. Então porque ele percorre caminhos que você não vai percorrer. Pois é. Né? Ele vai ele vai caminhar pela contravenção, pelos corredores obscuros, vai dar um caixinha para um caixinha para outro e pá, vai chegar lá. Abrir. Enquanto isso, você vai caminhando corretamente até ter o CNPJ, que vai demorar. Demora uns 7, 8 meses, né, no mínimo. Agora, no caso da internet, a segurança digital não tem avançado para evitar esse tipo de fraude? Eu acho que tem avançado. Eu não conheço muito esse setor. Alguns bancos, você vê que avançaram razoavelmente nisso. Agora, como foi mencionado, o comércio eletrônico está muito divulgado hoje. Você tem uma série de empresas pequenas, médias, conhecidas, etc., que estão operando em comércio eletrônico. Essas empresas, ainda que elas sejam idôneas, sejam de boa fé, obviamente elas são muito mais vulneráveis do que os grandes bancos, etc. Talvez essas grandes organizações já tenham um preparo melhor. Agora, o comércio eletrônico avança muito mais rápido do que e está muito mais difundido do que só nessas grandes organizações. E os nossos dados estão por aí, né, pelo jeito? À disposição. Estão aí, né? Como as imagens que estão chegando nos radares. Acontece que quanto mais sofisticado fica o sistema, ou do banco, ou da empresa, ou daquela empresa de comércio eletrônico, quanto mais sofisticado é o sistema que eles têm, que eles adotam, que eles desenvolvem para guardar e proteger os nossos dados e a nossa privacidade, também tão sofisticados são aqueles outros mecanismos tentando invadir e entrar. São as aranhas, os spiders, que vão entrando para pegar os nossos dados. E contra esses, digamos, intrusos, né, não tem um antídoto. Por mais que a empresa se prepare, lá vem um software especializado em roubar os dados, características das pessoas para poder, então, mandar, olha, você é mulher, parece que você é mulher, então tem uma loja que vende isso mais aquilo. Então, o sistema também é sofisticado, que penetra nos bancos, nas empresas que estão corretamente guardando nossas informações e roubam e tiram de lá, né? Então, é difícil mesmo. E veja a seguir, na Rússia, mais um adversário do presidente Putin vai parar na cadeia. E mais, presidente da Câmara sugere reduzir o número de ministros.
O Exército anunciou hoje que a segurança do Papa Francisco durante a visita ao Rio de Janeiro na semana que vem contará com 1.200 agentes. Na missa do Pontífice em Guaratiba não será permitida a entrada de pessoas com máscaras. Os cuidados com a chegada do Papa aumentam devido à presença de vândalos nas manifestações contra o governador Sérgio Cabral. A manifestação de ontem à noite em frente ao prédio onde mora o governador Sérgio Cabral, no Leblon, começou de forma pacífica. Os cartazes pediam mais investimentos em saúde e o fim da violência policial. Com a chegada de grupos encapuzados, o cenário mudou de figura. Pedras foram arremessadas contra a polícia, que respondeu com bombas de gás e balas de borracha. Lixeiras foram queimadas e usadas como barricadas. Houve ataques contra agências bancárias, bancas de jornais e saques em lojas. Bares e restaurantes fecharam as portas. Os manifestantes mascarados seguiram para Ipanema, onde mora o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Os confrontos continuaram. 15 pessoas foram detidas com rojões e sinalizadores. A maioria pagou fiança e foi liberada. 5 policiais militares ficaram feridos. Durante a madrugada, os garis usaram um trator para tirar as barricadas. Limpeza também dentro das lojas destruídas. Em nota, a assessoria do governador Sérgio Cabral disse que manifestações desse tipo são uma afronta ao Estado democrático. Hoje de manhã, a cúpula da Segurança Pública do Rio se reuniu no Palácio Guanabara. O secretário Beltrame disse que não há um protocolo de ação diante do vandalismo e o comandante da PM citou as provocações contra os policiais. Cospe na nossa cara. Nós somos também cidadãos. Você não tem as informações suficientes para fazer um planejamento rígido e um planejamento preparado como você tem num evento formal, num evento anunciado. O que vocês pensam dessa situação? Parece que a polícia está tendo que reaprender a lidar com esses movimentos. Como é que você vê isso, Maristela? Bom, a pergunta, eu vi em vários canais as imagens, porque cada um pega um ângulo, Sim. pega outro. E o que eu vi foi a total ausência do Estado, né? O que difere o Estado civilizado do Estado da barbárie? É um império da lei. E o império da lei é garantido pela polícia, pelo sistema militar. A gente não viu a proteção da polícia, a gente não viu uma polícia preparada para coibir, para impedir, para prender essas pessoas. Porque, evidentemente, não se tratou de nenhuma manifestação democrática ou para um melhor Estado de Direito. Não, nós vimos ali um desfile sobre o Código Penal, né? Roubo, furto, lesão corporal, invasão da propriedade privada, destruição da propriedade privada, invasão do patrimônio público, destruição do patrimônio público. E como deve ser a ação da polícia num momento como esse, prender, né? De atos é cadeia, é prisão, porque é flagrante. O que a gente viu foi uma total ausência do Estado, né? Os representantes lá do governo do Rio de Janeiro disseram, não, a gente não tinha um protocolo. O protocolo é defesa da população. Então, não existe outro protocolo contra atos como esse. Esses atos não se confundem com as manifestações que nós vimos dias atrás, das pessoas saindo à rua pedindo isso ou aquilo relativamente ao sistema democrático, à mudança da política brasileira. O que nós vimos ontem foram práticas de crime que o Estado, especificamente do Rio de Janeiro, não conseguiu coibir, não teve os meios, se amedrontou, né? Eu acho que essas manifestações, que como a gente viu, elas começaram pacíficas e depois tem grupos que mais ou menos são identificáveis. A polícia tem maneiras de impedir esse tipo de coisa. Ou seja, existe uma inteligência. Essa ideia de que só dá para fazer segurança... Quando está marcado. Com um protocolo. Não, e com um evento agendado, não dá. Não é? Obviamente, não funciona assim no Brasil, não funciona assim em outros lugares do mundo. E a polícia tem formas de entender como uma situação de guerra, de né? manifestação, de uma concentração de população, ela está tendendo a sair de controle. Isso existe formas, tá certo? Esses grupos mais identificados, sejam trajados, sejam mascarados, etc., eles podem ser monitorados mais de perto, tem que ter uma ação. Ou seja, não dá para nem para permitir que essas manifestações sejam confundidas com depredações, porque são manifestações legítimas, e nem dá para aceitar a resposta do secretário e do chefe da polícia, dizendo que eles também são cidadãos que precisam responder de acordo com a agressão. É claro que eles não são cidadãos naquela situação, eles são agentes do Estado. E o Estado tem que estar preparado. Existem formas de conter isso.
sem abuso. Sem abusos. É 100%... É um Estado frágil, né? Porque a gente vê um Estado, o nosso Estado, um Estado tão frágil, que se lá tem 60 garotos, nós temos que ter lá 200 policiais. Se lá tem 600 mascarados, nós temos que ter 2.000 policiais. Venham de onde vier. Então, isso é uma reação do Estado em proteção dos civis que tiveram os seus edifícios depredados, bancos depredados. Quer dizer, eles estiveram em perigo, essas pessoas estão em perigo. Hoje, morar naquela região significa estar em perigo. E o Estado tem que responder, né? Como é que vai ficar com a chegada do Papa semana que vem? Pois é. Está tendo uma discussão curiosa aí, né? O Vaticano não está querendo reforçar tanto, porque ficaria até mal para a própria igreja precisar de um sistema de segurança tão amplo, mas as autoridades brasileiras estão, obviamente, Eu chamaria o Exército Brasileiro e a Cavalaria Americana para proteger o Papa, senão ele vai estar em apuros. A polícia de Belo Horizonte pede a ajuda da população para identificar autores do quebra-quebra ocorrido durante a Copa das Confederações no mês passado. Parte das imagens foi recolhida pela polícia e o restante entregue por populares, órgãos públicos, imprensa e empresários. Nas cenas, vândalos depredam bancos, lojas e agridem policiais. De acordo com a delegada responsável pelo caso, não é possível traçar um perfil desses criminosos. Hoje nós estamos observando que após as depredações havia um verdadeiro saque e esse saque era praticado por todas as pessoas. Pessoas que têm curso superior, antecedentes criminais, não foi exclusivo de uma determinada classe, não. Durante as manifestações, 176 pessoas foram conduzidas à delegacia. 59 maiores foram indiciados por incêndio, roubo, furto, formação de quadrilha, corrupção de menores e tumulto. 33 menores estão apreendidos. Com base nas imagens, a polícia identificou 52 baderneiros e vândalos. Os 28 que ainda não foram identificados terão as imagens divulgadas para a população. Na região da Pampulha, este homem joga uma pedra contra os militares. Este banco é destruído e saqueado. Nesta agência de veículos, este rapaz pega uma moto e a joga no meio da rua. Este outro leva a moto até uma fogueira feita na avenida. Homens também aparecem destruindo e incendiando um caminhão. Este outro rapaz pega um ventilador. Nesta outra agência, o rapaz de blusa verde, de acordo com a polícia, chama os vândalos para a quebradeira. No centro da cidade, algumas agências bancárias foram destruídas pelos criminosos. Vários objetos foram furtados. Segundo a Polícia Civil, esta é a primeira etapa de uma força-tarefa criada para localizar os vândalos. Qualquer informação será muito bem-vinda e com certeza irá contribuir para o sucesso total das investigações. Como é que você vê essa postura aí? O Estado pedindo, a polícia pedindo a ajuda da sociedade para identificar essas pessoas. Eu acho que existem, né, formas de colaborativas e formas preventivas com relação a esse tipo de ação. Agora, tem que deixar bem claro que essas manifestações, elas são legítimas, elas têm que ser, o Estado tem que respeitar essa manifestação. O que ela não pode tolerar é o vandalismo. Fazer essa separação é delicado, é claro que é. Agora, o Estado tem que se preparar para isso. Ele vai conseguir 100% das vezes evitar? Não. Mas vai conseguir, talvez, uma taxa de sucesso muito maior do que tem hoje. O que não dá para aceitar é que o Estado confunda o vandalismo com manifestações legítimas, isso é um extremo da situação, e a outra é que, dado que é legítima a manifestação, tem que se abster. Nenhuma das duas situações é razoável, tá certo? A gente tem que achar exatamente um meio termo entre esses dois polos da discussão. Deixar a discussão cair para um lado ou para o outro, eu acho que é simplificar excessivamente o fenômeno social que a gente está vivendo. Maristela. A polícia tem que trabalhar, né? Agora ficar lá, olha, vem a população, nos dar informações, nos trazer fotografias, seus filmes. O que eles não conseguiram coibir no momento Vamos trabalhar, minha gente. Vamos botar o pessoal na rua e vamos descobrir, né, de onde eles vieram. Tem imagens, todos os canais de televisão têm imagens. Dão batida nos morros, nas vilas, ali em volta, que eles vão achar, sim. Agora, ficar esperando que a população faça, até porque a população tem medo, quem tem que proteger é o Estado que tem que nos proteger. Se o Estado não consegue nos proteger, nós estamos em apuros.
A presidente Dilma Rousseff enfrenta protestos em Fortaleza. A presidente também recebeu uma sugestão do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves: o corte de mais de 1/3 dos atuais ministérios. A repórter Gabriela Maier tem outras informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Pois é, a presidente Dilma tem alguns desafios pela frente. Nesse protesto sobre o qual você falou em Fortaleza, ela foi criticada por vários grupos de manifestantes. A presidente estava na capital cearense para a inauguração de 2 novas estações de metrô de uma linha que foi parcialmente subsidiada pelo governo federal. A inauguração das novas estações virou um ato contra a presidente. Do lado de fora, índios protestaram e pediram a demarcação de 5 territórios indígenas no Ceará. Em um local próximo, cerca de 300 médicos e estudantes de medicina se manifestaram contra a contratação de médicos estrangeiros e a obrigatoriedade de estudantes trabalharem 2 anos no SUS. Mais cedo, em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, do PMDB, sugeriu uma reforma ministerial urgente. O deputado recomendou a eliminação de 14 dos 39 ministérios. Para Henrique Alves, a redução atenderia parte das reivindicações dos recentes protestos e reforçaria a austeridade. Acho que com a vontade de enxugar a máquina, de fazer mais objetiva, né? Fazer uma reforma, acho que em torno de 25 ministérios seria no tamanho do Brasil. Nas ruas, o número de ministérios também é alvo de críticas. São muitos ministérios para poder destrinchar assuntos que poderiam ser centralizados no poder federal, né? Nem sabia que tinha todos esses ministérios. É muito. E hoje à tarde, a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, uma das principais responsáveis pela articulação entre o governo e o Congresso, diz que a presidente Dilma não deve fazer essa reforma ministerial. Ela diz que não consegue imaginar uma mudança na estrutura do governo, mas que ainda quer conversar com o PMDB sobre essa sugestão. E quem conversa agora com a gente é o cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, boa noite, obrigada pela entrevista. Professor, por que tantos ministérios? Olha, esse processo de criação de ministérios ocorre por várias razões. Uma delas é porque se entende que algumas áreas são prioritárias e precisariam de um ministério próprio para cuidar delas. Então seria um processo de descentralização. Agora, existe uma outra razão para isso, que é também a criação de ministérios para poder atender aliados políticos, sejam de dentro do próprio partido da presidenta, sejam aliados políticos dos partidos da coalizão. E é por isso que existe essa multiplicação. Agora, professor, o que o senhor acha que mudaria com a redução de ministérios? Uma das justificativas do PMDB é a questão da austeridade. O senhor acha que isso mudaria? Olha, eu não creio que haja uma grande redução de gastos com a redução de ministérios, mas deve haver sim uma melhoria em termos de eficiência administrativa. Ou seja, a gente tem uma coordenação melhor do governo com um número menor de ministérios. É impossível imaginar que uma presidenta tão centralizadora como é a presidenta Dilma, que ela consiga supervisionar, controlar a execução de políticas públicas por 39 órgãos. Se houvesse um número menor, mesmo para um presidente descentralizador, seria bom. Para ela, mais ainda. Obrigada, professor. Boa noite para o senhor. Nós voltamos ao estúdio. Márcia. Obrigada, Gabriela. Mas você sabe quantos ministérios existem em outros países? O Jornal da Cultura compara. O termo ministério é usado para indicar as principais repartições do governo em países como Alemanha, Angola, Brasil, França, Portugal e Rússia. Em outras nações, usa-se o termo departamento. Nos Estados Unidos, os membros do governo recebem o título de secretários de Estado. Na Suíça, de conselheiros. O presidente norte-americano Barack Obama governa a maior economia do mundo com 15 departamentos. Já na França, o presidente da República e o primeiro-ministro possuem 20 ministérios. O Japão é uma monarquia constitucional com um sistema político democrático. O governo é formado pelo primeiro-ministro e 19 ministérios. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin e o premier Dmitry Medvedev possuem 21 ministérios e mais 9 secretarias com status de ministérios. Vocês acham muito ministério 39 no Brasil? Como é que alguém, vamos pensar num administrador, né, de empresas, ela é uma administradora de uma grande empresa que é o Brasil. Como é que ela faz para se reunir com 39 ministros numa semana? Então, digamos que ela tenha que falar com cada um
uma vez por semana. Como é que ela faz na sua agenda para receber os 39? Muitas vezes os 39 não precisam falar toda semana. Bom, mas a cada 15 dias. Bom, além dos 39, existem vários secretários e subsecretários e adjuntos dos subsecretários que estão abaixo dos ministros, que também têm acesso a presidente. Então, é impossível, metodologicamente, isso é uma perspectiva temporal, ela administrar todas essas pastas, todas essas secretarias. Portanto, ela não administra, portanto, ela não fala com eles, portanto, eles têm autonomia, né? Você não sei o que você achou da proposta do Henrique Alves. Então, essa questão da redução, eu concordo com o professor Couto, a redução dos ministérios por si só não vai reduzir custo, tá certo? Porque o grosso do custo está embaixo da máquina, ele tem um problema de coordenação aí sim, e que tem a ver com a acomodação política. Agora, tem que entender exatamente isso que você está perguntando. Por que o presidente do Congresso faz uma sugestão dessa? Ele está, de alguma maneira, respondendo um pouco a essa tendência, pelo menos a interpretação dele e parte do PMDB, é que a presidenta está pegando parte dos problemas da rua, das demandas, dos protestos, e jogando no colo do parlamento, em particular na questão do plebiscito e da reforma política, quando ela tentou tomar a frente nesse tema, enviar um pedido para o Congresso, e o Congresso falou que não dava tempo, não era viável nem o plebiscito, a reforma tinha que ser pensada de outra maneira, porque de fato, nesse caso, não competia a presidência ele fazer essa ação. Essa ação tem que sair da Câmara. E o que o deputado fez, acho que de maneira muito inteligente... Ele tira a batata quente do colocou ela na saia justa, olha, se a senhora está querendo resolver problemas da rua, então faz o seguinte, então eu faço uma sugestão, reduz os ministérios com uma parte... Quer dizer, ele está entrando num jogo de empurra entre o Executivo e o Legislativo, pegando um tema que é sensível, é claro. Agora, objetivamente, ou pensando analiticamente aí, ele não está realmente interessado numa reforma administrativa. Agora, o PMDB, do qual ele faz parte, tem 5 ministérios. Quanto será que eles estão dispostos a devolver? E o vice-presidente, né? Então, mas ele falou isso. Ele falou, inclusive, falando que o PMDB poderia abrir mão proporcionalmente dos cargos dele. Então, teria que abrir mão de 1/3 dos cargos. Eles são muito cínicos, na verdade, porque ele está dizendo, olha, povo, manifestantes, não é um problema nosso aqui de reforma do Legislativo. Veja lá o Executivo, quanto o Ministério tem. O problema está lá, né? Tá certo. Forte onda de calor atinge o Reino Unido. As altas temperaturas já mataram pelo menos 700 pessoas. Desde 1776 que o tempo não ficava tão seco. Na última terça-feira, os termômetros marcaram 32 graus. As autoridades emitiram um sinal de alerta e pediram para turistas e moradores evitarem sair de casa nos horários críticos. Revolta e manifestação na Grécia. O parlamento de Atenas aprovou um projeto de lei com novos cortes de gastos, que incluiu a demissão de 25 mil servidores. A medida é uma exigência da União Europeia e FMI para liberar a próxima parcela do empréstimo de quase 7 bilhões de euros. A Grécia está em recessão há 5 anos. Protesto também na Rússia. O líder da oposição, Alexei Navalny, foi condenado a 5 anos de prisão, acusado de desviar $500 mil de uma madeireira em 2009. Ele se diz vítima de perseguição política. Alexei iria disputar as eleições municipais de Moscou em setembro. Em 2003, o governo russo condenou sem provas o magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky a 13 anos de cadeia por lavagem de dinheiro. Ele também era crítico do governo de Vladimir Putin. A África do Sul comemorou hoje o aniversário de 95 anos do líder Nelson Mandela. Flores e mensagens foram deixadas na frente do hospital em Pretória, onde o ex-presidente está internado há mais de um mês por complicações respiratórias. Líderes mundiais prestaram homenagens ao símbolo da luta contra a segregação racial.
Eles estão discutindo o que eles vão comentar aqui. Festa do Mandela. Eu acho que é um ponto. É incrível como é uma liderança que é tão rara na história, né, recente, como Mandela, ele está recebendo um tipo de homenagem sistemática dentro e fora do país que tem que ser... Merecida. É merecida e tem que ser notada. Porque, infelizmente, as lideranças que têm essa capacidade que o Mandela teve de organizar uma transição absolutamente complexa, como foi na África do Sul, de maneira pacífica, e depois sair da presidência, depois do primeiro mandato, que é outra coisa, não quis se perpetuar nem prolongar. Ele é de uma né, singularidade que faz muito sentido, eu acho que todas essas manifestações. E é uma fortaleza física esse homem, né? A cabeça que comanda esse corpo, porque esse homem teve preso por quanto tempo? Pois é. Ele passou fome, ele pegou, 24. adquiriu todas as doenças na prisão, ficou desnutrido, saiu, quer dizer, ele é um homem que seria fisicamente frágil. E essa cabeça poderosa em cima desse corpo comanda essa saúde toda que está aí, 95 anos. E a prisão do líder da oposição, do Putin? Pois é, esse é outro ponto. A Rússia, que é uma potência militar, uma potência nuclear, é uma potência na região como um todo. A gente tem que lembrar que a Rússia tem uma ascendência importante no centro da Ásia, tem conflitos com o Japão, etc. E na Europa, obviamente, é um país absolutamente estratégico para a estabilidade política internacional. Ela está flertando com um sistema político de maneira muito complicada, com a democracia de maneira muito complicada. Essas perseguições, eles estão pegando os casos mais evidentes, que são os candidatos que se colocam né, em pré-eleição na condição de disputar com os candidatos do Putin alguma eleição. Agora, pegando outros que não estão exatamente nessa situação, mas ainda menos conhecidos e que estão sofrendo o mesmo tipo de perseguição, é absolutamente preocupante. Nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando de um país realmente que, se ocorrer algum tipo de desequilíbrio, vai desequilibrar a estabilidade internacional. Ele é um país que vem ficando sempre blindado, né? Não obstante a gente saber tudo que sabe, que eles não têm sistema jurídico correto, é o executivo que manda, o legislativo que manda, a corrupção campeia, né? Só tem acesso a desenvolvimento, cultura, bem-estar, boa alimentação, os que orbitam em volta do poder. Quer dizer, é um Estado que não tem nada de democrático e a gente trata com respeito, com consideração. É um fenômeno essa blindagem que vem um pouco associada ao medo, ao receio, ao temor. Então, de não mexer, né? Deixar a fera lá. Isso é muito interessante, né? Eu queria voltar a um assunto que a gente falou agora há pouco, das manifestações lá em Belo Horizonte, que a polícia está pedindo ajuda, porque é uma crítica, que é uma colocação que você fez. Diz aqui o Bruno Cardoso: vai dar batida no morro que você encontra esses baderneiros. Não só no morro, né? Estou dizendo, a polícia, veja, a polícia do Rio de Janeiro, como qualquer polícia de São Paulo, lá de Porto Alegre, qualquer polícia, eles sabem onde estão os baderneiros, eles sabem onde estão quando eles querem, eles acham. Então, evidentemente, que diante das imagens que eles viram ontem, diante das imagens que eles podem pedir à televisão, e aqueles que lá estavam, os policiais, eles sabem onde achar os cabeças do grupo. Esses cabeças do grupo são conhecidos, são bandidinhos conhecidos. Então, eles sabem, se eles quiserem trabalhar, não precisa esperar a população dar os seus telefonemas, que eles vão achar sim. E a seguir, a polícia faz reconstituição do assassinato de MC da Leste. E mais, preços nas alturas dificultam o acesso a eventos de arte e cultura.
Polícia prendeu hoje Alexandre Ishisato de Azevedo, de 37 anos, que atropelou e matou o estudante em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O motorista do Land Rover blindado fugiu depois de atropelar um grupo de pessoas durante uma manifestação no mês passado. O estudante Marcos de la Frate morreu na hora. Azevedo foi indiciado por homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, omissão de socorro e fuga do local do crime. Reconstituição da morte de MC da Leste em Campinas, no interior de São Paulo, mostra que o assassino fez disparos a 40 metros do palco, em uma área perto de um matagal. A arma ainda não foi identificada pelos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O funkeiro, de 20 anos, foi baleado quando fazia um show em um conjunto habitacional. Greve de motoristas e cobradores de ônibus da aviação Itaquera Brasil, na zona leste de São Paulo, surpreendeu moradores hoje de manhã. Passageiros ficaram horas aguardando por um coletivo. A paralisação afetou 220 mil pessoas. A categoria reivindica pagamentos atrasados de horas extras, cestas básicas e convênio médico. No final da tarde, os ônibus voltaram a circular. O que chamou a atenção na morte desse menino, desse funkeiro, é que no local onde ele estava dando o show, não tinha uma ambulância, não tinha ninguém para prestar primeiro socorro. De novo, a ausência do Estado, né? O Estado mínimo, quase zero. Porque onde há aglomeração, ainda que pequena, tem que ter uma ambulância. E esse tipo de evento também tem que estar num raio próximo, né, a um hospital, a um ambulatório. Era na periferia não é possível, Campinas. até porque uma pessoa pode passar mal, a pressão pode cair, quer dizer, então há uma irresponsabilidade de quem organizou, né, de quem cedeu o terreno local. E vimos, né, algo que a gente parece que tem visto sempre, em proporções diferentes. Vimos em Santa Maria, agora coisa pequena aqui, mas, enfim, é uma pessoa que se foi e é irrecuperável. Então, o despreparo mesmo é brutal e o Estado inexistente, né? Porque não havia nenhuma viatura da polícia, não foi lá se informar porque aquele aglomerado de gente, o que eles estavam fazendo ali, se havia segurança elétrica ou não, extintor de incêndio. Então, é como se a gente tivesse mesmo num mundo sem lei, né? Ou seja, não Estado, não temos Estado, na verdade. E o brasileiro paga caro para consumir cultura. Preços de ingressos e livros estão entre os mais altos do mundo. As filas no dia da abertura da exposição Mestres Renascentistas em São Paulo, que reúne obras de pintores italianos, são a prova de que a vontade de consumir cultura existe. A própria virada cultural, que reúne todos os anos milhares de pessoas, mostra que a população tem fome de arte e de lazer. Mas quando o evento é pago... Teatros infantis, eu acho um absurdo. É um luxo. Pra quem não tem também, né? Principalmente, né? Um exemplo é o tão aguardado show da banda de rock britânica Black Sabbath, em outubro, com ingressos a R$300 em São Paulo e Rio. O valor é o mais alto na turnê da América do Sul. Eu acho que poderia ser mais acessível, né? Um levantamento compara os valores de ingressos de cinema em relação à renda per capita do trabalhador em diferentes cidades do mundo. De acordo com o estudo, os paulistanos precisam trabalhar pouco mais de 2 horas para comprar um ticket de cinema. São Paulo aparece em 4º lugar no ranking das cidades mais caras, à frente de metrópoles como Buenos Aires, Londres, Paris e Berlim. O brasileiro também paga caro pelos livros. Um estudo voltado para o segmento literário compara a renda do trabalhador com o preço médio de livros. No ranking com nações europeias, o Brasil é o 2º país mais caro para se comprar livros, perdendo somente para a Espanha. O diretor da Associação Nacional das Livrarias diz que o preço sobe porque a tiragem é considerada pequena. Há poucas livrarias no país. É preciso o governo entender que existe um mercado, que ele precisa ser saudável para existir, mas ele precisa ter uma política nacional que traga de volta o valor do livro no cotidiano das pessoas. Agora, o governo federal vai lançar o Vale Cultura, que depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff e deverá entrar em vigor no 2º semestre desse ano. O Vale Cultura será concedido a trabalhadores com carteira assinada que recebem até 5 salários mínimos por mês. Os beneficiários terão direito a um cartão pré-pago, recarregado todo mês com o valor de R$50. A quantia poderá ser gasta na compra de livros, CDs, DVDs, ingressos para o cinema,
teatro, além de outros produtos culturais, como o circo. Para quem pesquisa, para quem vai atrás, para quem entra na internet, tem muita coisa com ingresso a R$10, a R$20, a R$30, né, que pode atender tanto a família, os adultos, como as crianças. Como democratizar o acesso à cultura? Acho que tem duas questões que a gente precisa ver separadamente aí. Por exemplo, uma questão é do mercado editorial. De fato, você fazer, como faz o mercado brasileiro funciona, 2.000 exemplares, 3.000 de um livro, o custo da unidade fica muito alto. Então aí você tem um problema, vamos dizer, que o mercado não consegue ajustar e faz um certo sentido. Agora, o que eu acho que é mais complicado é o seguinte, boa parte desses eventos, desses cinemas, desses teatros, desses circos, eles estão patrocinados pelo governo via Lei Rouanet, via Lei de Incentivo Cultural, etc. Então, tem uma pergunta aqui, olha, sobre o preço de eventos culturais, quais são os impostos que recaem em shows, cinema e livros? Em livro é diferente, em livro é diferente. Mas você tem, eles são serviços, em geral, acabem os mesmos impostos. Os trabalhadores, se forem fixos, tem o CLT, se não tem que ser pago como autônomo. Acho que eles não escapam muito. Mas eu estou querendo chamar a atenção porque tem uma parte dos incentivos que já ocorrem do ponto de vista da promoção da cultura, em particular a Lei Rouanet, etc., que você vai em alguns desses shows, são todos lá, as empresas patrocinando e abatendo dos impostos que eles teriam que recolher, e ao mesmo tempo o ingresso é altíssimo. Quer dizer, esse é um problema, porque aí não é um problema de mercado, aí é um problema de um incentivo mal gerenciado pelo caso do Estado. O Estado retira dinheiro da arrecadação, fomenta esses empreendimentos, e esse empreendimento devolve à população com um preço altíssimo, que é muito diferente daqueles espaços onde o mercado tem problema de funcionamento, que eu acho que é um pouco o caso do cinema também. O cinema você tem um custo alto. O cinema é caríssimo. Mas mas também você tem uma oferta, o mercado aí acho que não está funcionando direito, que é o mesmo problema do livro. Aí teria que separar essas duas questões para não colocar no mesmo bolo aí políticas que estão sendo uma inexistente e a outra ineficaz. E o resultado é o Ministério da Cultura não tem respondido às demandas no sentido de acesso à cultura, porque os valores continuam e são muito altos, e, por outro lado, o Vale Cultura... com R$50 nada vai fazer aqui em São Paulo. Nada vai representar, né? Porque nós pagamos Você vê iniciativas duas vezes. aí como virada cultural, mas muito pontuais, não é isso? Esse é outro ponto, acho que a matéria foi muito feliz nisso. Quando você faz um projeto interessante, cultural interessante, dá filas quilométricas, como é agora As pessoas querem. dos renascentistas. Claro, porque elas são ávidas, carentes, né? É impressionante a demanda. Quando tinha a questão, quando vieram as esculturas do Botero? Não, acho que do Botero, depois quando teve a questão dos soldados de terracota chinesa, eram filas monumentais, ou seja, tem uma demanda enorme. O problema é que isso não consegue se comunicar direito com o mercado ou com as leis de incentivo. Tem um gap aí, né? E tem que haver mais transparência nos programas de Lei Rouanet e outros incentivos, porque isso... Nós pagamos o tributo, então dali vem o incentivo para a empresa investir lá naquele espetáculo. Então, nós não deveríamos pagar muito pouco. Mas aí nós pagamos mais caro ainda. Então, nós pagamos duas vezes para ver o espetáculo. Exatamente. Porque nós pagamos um imposto, que é esse que a empresa vai reverter, que na verdade fomos nós que pagamos, e vamos pagar o ingresso para assistir o show, o espetáculo, que é muito caro, até porque ninguém vai sozinho ao teatro ou ao cinema. Então, nós estamos falando de, no mínimo, 2 pessoas. E qualquer teatro, qualquer cinema hoje, 2 pessoas, mais de R$100, né? É muito caro, quer dizer, e é um dos mais caros do mundo. Sem dúvida Isso me chama nenhuma. atenção. Mas aí, a questão do cinema eu conheço um pouco menos do que da questão do mercado editorial. Mas também você tem um problema de... o mercado ainda é muito restrito, né? Para você pagar de maneira viável, fazer um empreendimento... Você vê que teve vários cinemas que fecharam. Né? Eles não fecharam por excesso de preço. Não, eles porque não tem retorno. Porque não tem um retorno. Quer dizer, então, o mercado de cinema acho que é um pouco diferente, talvez, Eles têm que repensar também, né? E a seguir, mulher queima pinturas avaliadas em milhões de euros roubadas pelo filho.
Agora, o futebol pela Libertadores, o Atlético Mineiro fez o que pôde e o que não fez pareceu ser culpa do Ronaldinho. Pela final da Recopa, o Corinthians arrasou o São Paulo. O Emerson incendeia e o Danilo dá o toque de classe. E foi com o incendiário Emerson que o Timão encontrou o caminho do gol. Ele cruzou, Guerreiro brigou e na sobra Romarinho fez 1-0. No segundo tempo, Fábio Santos cruzou da esquerda. Danilo cabeceou sozinho, Rogério Ceni defendeu, mas no rebote o mesmo Danilo marcou. Final, Corinthians 2, São Paulo em crise 0. No superlotado Defensores del Chaco, em Assunção, o Atlético Mineiro poderia ter empatado ou até ganho se Jô não perdesse esse gol incrível. Perdeu. Alejandro Silva tinha feito o primeiro do Olímpia quando foi avançando até o paraguaio chutar sem defesa. No segundo tempo, o técnico Cuca optou, talvez empolgado pelos enormes elogios até agora, em tirar Ronaldinho Gaúcho, que realmente não jogava bem. Mas não deu certo. O Luiz argentino Nestor Fabiano Pitana expulsou Richarlison com o segundo amarelo e marcou uma falta aos 47 minutos, que pareceu forçada. Pitone bateu bonito. Alexandro, na ânsia de salvar, atrapalhou Vitor. E o Olímpia chegou ao almejado segundo gol. Final, Olímpia 2, Atlético Mineiro 0. Sobrou a cara feia de Ronaldinho no banco. O jogo de volta dessa final de Libertadores será quarta-feira que vem, no Mineirão. Cenis, você disse há pouco que entende pouco de futebol, mas de economia você entende. Então fala um pouquinho sobre o mercado de futebol no Brasil. Como é que é isso? Eu acompanho pouco os campeonatos, mas entendo de futebol. Tanto que eu vi os 2 jogos ontem. Lamentável a participação do Atlético, jogou pessimamente. Mas o que me chamou a atenção no final da noite, eu estava até comentando com a minha esposa, é o seguinte: você vê nos 2 casos, tanto no caso do Atlético como no caso da crise do São Paulo, né, e o Corinthians se dando bem, é que é incrível como o futebol no Brasil, como um setor econômico, como um setor de promoção de emprego, de geração de renda, etc., não consegue vingar, apesar de nós sermos o maior celeiro do mundo de talentos. Tá certo? Essa crise do São Paulo, ou seja, que até pouco tempo atrás tinha uma performance absolutamente fantástica, depois de 2, 3 anos, 4 anos, ele entra em crise e fica vários anos em crise. O Palmeiras na segunda divisão. Quer dizer, você imagina uma empresa, pensa que os times fossem empresa. Você não imagina Johnson 3 anos com lucro e 5 anos no verão. Elas são consideradas, são administradas de maneira a ter uma performance. No Brasil é impressionante como esses times têm performance que não parece, do ponto de vista da gestão, não parece profissionalizados. O Atlético está fazendo um papel razoavelmente bom, mas até pouco tempo atrás ele estava numa situação crítica. O Corinthians inverteu, o São Paulo inverteu. Quer dizer... Não há estabilidade. Os jogadores são ricos, mas os clubes são pobres. Alguns jogadores são ricos. Os clubes mas são muito ricos. Os clubes são pobres, mas mais do que pobres, eles são desorganizados. Eles não são organizados de maneira... E aí você vê jogos desse, por exemplo, sendo televisionados por um número de países mínimo. Qualquer jogo de segunda divisão na França vai para o mundo inteiro. Na Inglaterra vai para o mundo inteiro. Na Espanha. Quer dizer, o Brasil tem esse enorme paradoxo, que é ruim para nós, para os brasileiros que assistem o jogo, que não conseguem ver, né, a excelência dos seus jogadores refletidas no campeonato, e é ruim do ponto de vista econômico também, que a gente não consegue virar a referência. É um mau business. É um mau business, mas com potencial. Vamos lá, gente. E o maior roubo de quadros da Holanda terminou em cinzas. A mãe de um dos ladrões confessou que queimou as pinturas de Monet, Picasso e Matisse para proteger o filho. A romena Olga Rogado contou aos investigadores que os quadros foram queimados em um cemitério no leste da Romênia para sumir com as provas contra o filho. Rado Rogaro era um dos 7 suspeitos presos pelo roubo no Museu de Roterdã no ano passado. Em menos de 2 minutos, o grupo invadiu o prédio e saiu com 7 telas de grandes mestres da pintura. Entre os quadros roubados estavam Mulher diante da janela aberta, de Paul Gauguin, Mulher lendo, de Henri Matisse, A Ponte de Charing Cross, de Claude Monet, Autorretrato, de Meyer Terran e A Cabeça de Arlequim, de Pablo Picasso. As 7 pinturas valiam mais de 100 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Se confirmada a perda, a romena pode ser presa por crime contra a humanidade. E o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Uma boa noite. Obrigada.
E o mesmo presidente da Câmara Federal que sugeriu o corte ministerial mostrado agora há pouco gastou R$28 mil dos cofres públicos para dar um jantar na última terça-feira. Henrique Eduardo Alves, que já havia passeado em avião da FAB, promoveu uma festa para 80 pessoas, regada a camarão e champanhe. O documento oficial que estamos vendo foi obtido pela ONG Contas Abertas. O valor foi gasto a título de suprimento de fundos, ou seja, despesa urgente sem a necessidade de licitação. O evento comemorou o fim de semestre da Câmara dos Deputados. E no nosso Boa Noite de hoje, desejamos um bom apetite a todos. Até amanhã. Champagne per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Jornal da Cultura.